E seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de março, está começando o Boletim Legislativo. E como você que nos acompanha já sabe, toda quinta-feira tem sessão aqui na Câmara e com votação de projetos de lei. Então, para te deixar por dentro dos debates de logo mais, a gente preparou uma reportagem apresentando os principais projetos que devem ser apreciados pelos vereadores em plenário. Confira! Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta está a matéria apresentada pelo vereador Marcão da Academia, que cria em São José o Dia Municipal dedicado à realização de ações de combate ao câncer de intestino. A proposta é intensificar a divulgação sobre a doença e também aprimorar o encaminhamento dos pacientes diagnosticados com tumor para as instituições de saúde. Já na área da inclusão e assistência social, segue na pauta uma proposta assinada pelos parlamentares que compõem a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, que prevê instituir em São José o selo Escola Amiga do Autismo. A matéria, apresentada pelos vereadores Marcão da Academia, Dr. Elton, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petiti, Júnior da Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago e Roberto Chagas, deve conceder o selo a escolas que contribuírem com a inclusão dos autistas por meio de ações de acolhimento, ensino humanizado e aperfeiçoamento do quadro de funcionários. A causa animal também é tema de um dos projetos da pauta. De autoria do vereador Fernando Petiti, a proposta proíbe a realização de tatuagem e a colocação de piercings em animais. Ainda devem ser apreciadas propostas para a denominação de ruas e concessão de título de utilidade pública. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E agora a gente fala de emprego, sempre bom, né? Vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José? Se você está em busca de uma recolocação, fica de olho, hein? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de arquitetura, ajudante de obras, ajudante de padeiro, ajudante eletricista, almoxarife, analista financeiro, aprendiz de mecânico, assistente comercial administrativo, assistente de recursos humanos, assistente de vendas, auxiliar de acabador, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção mecânica, auxiliar de planejamento, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de tráfego, auxiliar em saúde bucal, berçarista, caldeireiro, carpinteiro, caseiro, contador, corretor de imóveis, cozinheiro, cuidador de idosos, eletricista, eletricista bobinador, eletricista de força e controle, eletricista de refrigeração, eletricista montador, empregada doméstica, encarregado de instrumentação, encarregado líder de equipe de produção, especialista receptivo com vendas, frentista, funileiro industrial, funileiro montador caldeiraria, gerente de fábrica, gerente de projetos, instalador de sistema eletrônico, isolador, isolador funileiro traçador, jardineiro, mecânico ajustador, mecânico de manutenção, meio oficial mecânico de refrigeração, moldador de plástico por injeção, montador de andaimes, montador eletroeletrônico, montador mecânico, motorista de MUNC, motorista de van, operador de logística, operador de manutenção, operador de torque, pedreiro, pintor industrial, pizzaiolo, poceiro de obras, projetista de móveis planejados, projetista elétrico, projetista mecânico, promotor de vendas, refratarista, serralheiro industrial, servente de obras, soldador, soldador TIG-ER, supervisor, supervisor de vendas, supervisor logístico, técnico em materiais, técnico de planejamento, técnico em eletrotécnica, técnico em instrumentação, técnico em nutrição, técnico em secretariado, técnico em segurança do trabalho, tubista, vendedor, vendedor autônomo, vendedor de e-commerce, vendedor externo, vendedor porta a porta e vigia de espaço confinado. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, no cargo de atendente de telemarketing e de repositor de mercadorias. Para se candidatar é fácil,
É só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a Câmara foi sede de uma audiência que discutiu o projeto da LDO de 2023 com a população. A LDO, ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma prévia das ações e metas do município que podem compor o orçamento da cidade no próximo ano. A audiência na Câmara foi a segunda de uma série de 7 encontros promovidos pela Prefeitura para que a população participe dos debates e apresente sugestões à lei. A Câmara de São José dos Campos recebeu uma audiência pública promovida pela Prefeitura para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. O encontro, conduzido pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Braz Júnior, teve como principal objetivo consultar a população na elaboração das diretrizes do orçamento para o próximo ano. A lei orçamentária anual é feita com base na lei de diretrizes orçamentárias. Agora nós estamos traçando as diretrizes, e é isso que nós estamos fazendo agora. Com as diretrizes, uma vez aprovadas, aí sim a gente parte para a construção do orçamento propriamente dito. Esta foi a segunda audiência de um total de 7 que serão realizadas pelo governo municipal para ouvir as demandas dos moradores. Cerca de 20 pessoas compareceram ao encontro realizado no plenário da Câmara. Ainda durante os trabalhos, foi cedido espaço para que os inscritos pudessem fazer uso da palavra e apresentar pessoalmente sugestões ao poder público. Para o secretário, a participação dos munícipes é parte importante do processo da elaboração da LDO. É muito importante a participação. Quanto mais as pessoas participarem, melhor será feito o direcionamento. Hoje nós tivemos uma participação presencial e nos ajuda a entender o que o munícipe pensa, né? A participação é sempre muito bem-vinda e importante. Representando a Câmara, o vereador Júnior da Farmácia esteve presente na reunião. Membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do Legislativo, o parlamentar avaliou como positiva a participação popular durante a audiência. O papel do nosso vereador é poder acompanhar as audiências, a gente vai ter acesso a toda essa documentação e depois cobrar do Executivo, num equilíbrio entre o Executivo e o Legislativo, para poder prosseguir o ano que vem o nosso orçamento. O vereador também analisou o papel do Legislativo de participar das audiências da Prefeitura e lembrou ainda que a Câmara também deve promover discussões para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O nosso papel também é divulgar essas audiências para que tenha uma participação maior da população, que é importantíssimo, ele solicitar da sua região o que ele necessita, se na UBS precisa de uma reforma, se ele acha que tem que fazer algum investimento específico na região, até na cidade toda, então é importantíssimo. Ao final das audiências públicas, as sugestões apresentadas pelos moradores serão analisadas pela Prefeitura. Além da participação presencial, a população ainda pode propor demandas para a LDO por meio de um formulário online disponível no site da Prefeitura. Segundo o município, todas as propostas serão respondidas e aquelas viáveis de execução irão compor o projeto da LDO. A previsão é que até o final de abril a matéria seja enviada para a Câmara para a apreciação dos vereadores. O nosso prazo para envio do projeto é 30 de abril. Então nós temos até 30 de abril para resolver a questão e estar com o projeto pronto. Entendemos que vamos fazer isso provavelmente uma semana antes do 30 de abril. Então vamos recolher todas as informações, todos os pedidos, solicitações, fazer a distribuição dentro do projeto de lei, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí fazer então o encaminhamento para a Câmara até a data limite. E um projeto de lei aprovado na Câmara vai criar em São José dos Campos o Dia Municipal em homenagem às pessoas que foram vítimas da Covid-19. A proposta, de autoria do vereador Marcão da Academia, serve para dar apoio e força às famílias que perderam um parente pela doença e também como lembrança da importância dos cuidados preventivos durante uma pandemia. Os detalhes na reportagem. O André ainda sofre com a dor da perda da esposa, que faleceu de Covid-19 no ano passado, aos 31 anos. Uma dor irreparável. Nas fotos, ele guarda com muita gratidão tudo o que viveu ao longo de 13 anos ao lado da mulher. Uma pessoa que, como ele mesmo descreveu, amava a vida e lutou por ela. A gente começou a trabalhar no mesmo lugar. Ela lá foi o primeiro emprego dela e o meu foi praticamente o primeiro também. A gente se conheceu lá, dali a gente trocou de emprego, foi crescendo junto.
A gente teve a primeira moto, o primeiro carro junto, fizemos a primeira viagem para outro país junto. Tudo o que eu sou hoje, a forma que eu penso, tudo foi convivendo com ela e a gente cresceu junto. Para tentar superar o luto, André conta com o apoio da família e também da companhia dos cachorros do casal. Uma ajuda que supre um pouco da solidão, mas não substitui a presença da esposa. Agora eu consigo entender e pensar de uma forma positiva e lembrar das coisas boas. E eu tenho certeza que ela está no melhor lugar que ela poderia estar. Então, um dia a gente vai estar todos juntos e Deus sabe o que faz, é isso. Além do André, aqui em São José muitas famílias também compartilham a dor de perder um parente pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, cerca de 2.900 pessoas faleceram por conta da doença na cidade. E se considerarmos todo o Brasil, esse número passa dos 600 mil. Como forma de homenagear quem partiu de maneira prematura, vítima da Covid, a Câmara aprovou um projeto de lei que instituiu na cidade o Dia Municipal em homenagem às pessoas que morreram pela doença. A matéria é de autoria do vereador Marcão da Academia. Esse projeto nós colocamos principalmente para relembrar as pessoas que foram vítimas, para a gente também poder valorizar a todos aqueles que ajudaram de alguma forma, que estiveram no combate de frente, para aqueles que conseguiram se salvar, né, nos momentos mais difíceis que passaram, para as famílias. Segundo o projeto, o dia escolhido para abrigar a data foi 12 de março, dia em que o nosso país registrou a primeira morte pela doença. Como lembra o vereador Marcão, neste período o município vai poder promover eventos e ações em homenagem às vítimas da Covid-19, um ato de conforto às famílias em memória dos entes queridos e também a lembrança de que é preciso se cuidar durante um período de pandemia. Mostrar a importância, né, que nós temos de fazer um trabalho de prevenção, a nós nos cuidarmos, vacinar, usar as máscaras, né, lavar as mãos, independente do momento, porque essa foi a pandemia de uma doença, de um vírus que assolou, matou, mudou muito a nossa vida. Nos ensinou muito, mas mudou muito a nossa vida. E a gente, independente de doença que for, a gente sempre está preparado, nos cuidarmos mais. E como aponta a justificativa da matéria, o Dia em Memória às Vítimas da Covid é uma medida de justiça para todos os moradores que lutaram contra a doença, mas que infelizmente não resistiram ao vírus. Qualquer um que perdeu um ente querido, um amigo, sabe a dor que é, né? E a gente sempre fica, poxa, por que isso aconteceu? Por que foi comigo? Por que foi com um parente meu? Então, é um momento que a gente tem realmente de relembrar a toda essa luta, a todas as vítimas e a fortalecer cada vez mais a todos nós, a sempre estarmos prontos para o que vier e juntos combatermos o que tiver que combater. E para aqueles que se despediram de quem ama por conta da Covid-19, como o André, que conhecemos no início da reportagem, a data é um conforto à saudade. Este dia vai reforçar as boas lembranças para que fique sempre viva na memória a história de cada um que se foi pela doença. Eu acho que seria interessante, seria muito importante ter um dia, sei lá, alguma coisa para lembrar dessas pessoas, né? E também para uma forma de trazer uma alegria para as pessoas que ficaram aqui, que perderam um familiar, uma esposa, o que seja. E realmente importante, né, a gente conseguir dar um pouquinho de conforto às famílias que perderam quem ama por conta da pandemia de Covid-19. Muita força a todos e os nossos sentimentos. E ainda no tema da pandemia, a gente acompanha no nosso boletim epidemiológico os números de casos de Covid-19 aqui em São José.
E vamos ver a previsão do tempo para a tarde de hoje, também amanhã, sexta-feira. Na tarde desta quinta-feira, o sol aparece entre nuvens, mas o dia continua quente. Não deve chover. A máxima é de 30 graus, mínima 18. Na sexta, o sol também aparece entre nuvens durante a manhã, mas são esperadas pancadas de chuva no fim da tarde e à noite. A temperatura chega aos 31 graus, mínima 20. Bom, e o jornal desta quinta chegou ao fim. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra amanhã aí no Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Até lá!